Fala nação de obstinados, professor J na área, e hoje eu quero passar para vocês os 5 tipos de sujeito. E eu sei que você já teve alguma dúvida ali entre o sujeito oculto e o sujeito indeterminado. Então, se você quiser se livrar desta dúvida, assista a este vídeo até o fim. Olhem só. Primeiro exemplo, os primeiros tipos aqui são mais simples e mais fáceis de nós identificarmos. Eu cheguei cedo. Quem chegou cedo? Eu. O sujeito está expresso? Sim, temos aqui visivelmente o pronome eu. Quantos núcleos existem? 1. Então, se eu tenho um núcleo, eu tenho aqui um sujeito, e o sujeito é expresso e determinado. Tenho um sujeito simples. J e Elaine chegaram. Quem chegou? J e Elaine. Percebam que aqui eu tenho J e Elaine, termos da mesma natureza. Quantos núcleos? Um núcleo, 2 núcleos. Então, tem um sujeito composto. Perceba que nós já tivemos aqui 2 tipos de sujeito determinados, tá bem? E expressos. Sujeito simples, sujeito composto. Havia alunos na sala. Pessoal, o verbo haver, quando estiver com o sentido de existir, ou seja, existiam alunos na sala, é um verbo impessoal e por essa razão a oração não possui sujeito. Então, nós temos aqui uma oração sem sujeito, oração sem sujeito, que nos dá o tipo de sujeito inexistente, tá? Então, temos aqui sujeito simples, composto e sujeito inexistente. Temos também outros verbos, tá? Que caracterizam a oração sem sujeito, porém, nós estudaremos em outra aula. Então, sujeito simples, composto, oração sem sujeito. Agora, vamos aqui ao cerne da maior dúvida, que as pessoas confundem muito o sujeito oculto com o sujeito indeterminado. Chegamos cedo. Pela desinência do verbo, qual pronome caberia aqui? Chegamos cedo. Quem? Nós. Então, perceba que o pronome nós está escondido na desinência do verbo. Nós chegamos cedo. Por isso que nós chamamos de sujeito oculto ou desinencial, ou ainda elíptico. Então, temos aqui um sujeito escondido no verbo. Ele não está expresso. É determinado, mas não está expresso. E quais são os pronomes que podem se esconder no verbo para que nós tenhamos uma oração com sujeito oculto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Qualquer um destes pronomes que se esconda na desinência do verbo e não esteja expresso na oração, nós teremos um sujeito oculto. Eles não, tá? Por quê? Porque eles, quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural e não estiver e o pronome não estiver expresso na oração, o verbo aceitará o pronome ele, tá? Eles, aliás. Então, nós poderíamos colocar aqui, eles. Eles chegaram cedo. Agora, lembrem-se, o pronome não está expresso na oração. Eu só coloquei ali para que vocês identifiquem que o eles, tá, caberá com o verbo na terceira pessoa do plural. E por que esta oração possui um sujeito indeterminado? Sujeito indeterminado. Por quê? E aí vocês me perguntam, professor, por que somente o pronome eles que encaixam, que diz que o sujeito é indeterminado? Vou explicar para vocês agora. E vocês nunca mais se esquecerão disto. Sujeito indeterminado. Pessoal, quando vocês chegavam a casa, iam à geladeira, né? E aí vocês tinham deixado algo na geladeira para comer. E quando chegavam à geladeira, a comida não estava mais lá, certo? Você olhava para sua mãe ou para seu pai e gritava o quê? Mamãe! Você dizia, comeu meu bolo? Você dizia, comeram meu bolo! Mesmo sem saber se foi apenas uma pessoa que comeu, seu irmão ou sua irmã, ou outra pessoa, ou várias pessoas. Intuitivamente, nós gritávamos, comeram meu bolo!
Ou seja, naturalmente nós jogamos o verbo para a terceira pessoa do plural, porque não sabemos quem realizou a ação. Se você chega e deixa seu celular em um local, vai, e quando volta, não está mais lá, o que é que você diz? Pegou meu celular. Não, você grita logo, pegaram meu celular, levaram meu celular, mesmo sem saber se foi apenas uma pessoa ou mais de uma. Então é isso que naturalmente caracteriza o sujeito indeterminado. Por isso que o verbo fica sempre na terceira pessoa do plural. Então é isso, tá? Ficou muito bem explanado aqui. Se ainda restou alguma dúvida, deixe nos comentários. Forte abraço.